Ora, boa tarde a todos e todas. Eu vou ocupar estes 15 minutos com 4 aspectos que eu acho que são importantes para uma discussão sobre a crise com o SNS. Começarei por elencar as fontes de financiamento do sistema, e portanto hoje de manhã já falámos em sistema, já falámos em Serviço Nacional de Saúde, ou em SNS. É importante ter essa noção. Há dados que eu agora vou apresentar que complementam coisas que o Dr. Cipriano Justo de manhã também falou. Felizmente não são quadros iguais, felizmente vão ser apresentados de uma ótica diferente, mas é o mesmo, há partes em que são. Portanto, quais são as fontes de financiamento do sistema de saúde? Após que falarei sobre alguns indicadores de despesa com a saúde e como é que nós nos comparamos com outros países europeus. Mais uma vez, com os países que são mais próximos, geográfica e culturalmente mesmo de nós. E por fim, falarei sobre, até para podermos depois alimentar alguma discussão, sobre os aspectos da sustentabilidade. Para além da sustentabilidade financeira, há que olhar para a sustentabilidade económica e, portanto, falarei de alguns aspectos, alguns critérios de sustentabilidade e terminei com um aspecto para a discussão que tem a ver com a monitorização democrática do desempenho do SNS. Assim, para já, é importante chamar a atenção para o facto do nosso sistema de saúde ser caracterizado por três sistemas coexistentes. Temos um SNS, portanto, um Serviço Público de Saúde, universal, geral e financiado por impostos. Temos esquemas públicos e privados de seguro para certas profissões, chamados subsistemas de saúde, e financiados essencialmente pelas contribuições dos empregadores e dos empregados, e aqui incluo o Estado como empregador também, e os seguros de saúde privados para uma cobertura adicional. Em 2011, era esta a distribuição das fontes de financiamento. Pouco mais de 65% é financiamento público, os restantes 35%, portanto, são despesa total em saúde, são privados. Cerca de 5% são provenientes de seguros voluntários de saúde. Quase 30% são financiamentos feitos da forma de pagamento, aquilo que nós chamamos out of pocket, ou seja, diretamente do bolso das pessoas, portanto, pelos cidadãos do bolso, copagamentos, pagamentos diretos feitos pelos doentes, pelos utilizadores do sistema de saúde, e numa escala muito mais pequena, na forma de prémios de seguros privados e instituições de mutualidades. O sistema de redistribuição, teoricamente progressivo, dos impostos, transforma-se num sistema ligeiramente regressivo. Isto é, as despesas em saúde incidem de uma forma relativamente mais pesada nos agregados de mais baixo rendimento. A ilustrar esta afirmação, vejamos a distribuição dos tais pagamentos out of pocket, ou OOP, portanto, do bolso das pessoas, por alguns países europeus, em 2010, mais uma vez, são dados de 2012 já, portanto, publicados já em 2012, mas que se reportam a 2010. E nós vemos que Portugal é, destes países, aquele em que os pagamentos do bolso das pessoas é mais elevado. A despesa em saúde constitui cerca, como sabem,
cerca de 10%, cerca de 10,7% do produto interno bruto, ou seja, da riqueza do próprio país, em 2010. Um pouco acima da média da União Europeia, aos 15%. Como se vê, a Holanda apresenta uma maior percentagem do seu PIB dedicada à saúde, isto é, dedica uma maior percentagem da sua riqueza à saúde, 12%, seguida pela França e pela Alemanha, ambas com 11,6%. Agora, analisando como é que este valor tem crescido, ou seja, analisando a evolução desta mesma percentagem dedicada à saúde na Europa, vemos que na França, a ver se isto que na França e na Alemanha houve um acréscimo de quase 10% em 2000 para 11,6% em 2010. E é interessante observar-se que após o surgimento da crise financeira e económica na Europa, a percentagem do PIB dedicada, a percentagem da riqueza dedicada à saúde, cresceu substancialmente em muitos países. Embora depois em 2010 tenha crescido muito pouco. É o caso, como se vê aqui, é o caso da Holanda, que passou de 11% para 12%, e eu não vou aqui entrar em considerações sobre o tamanho do PIB, portanto, estamos a falar em percentagens só, portanto, para este efeito, um quarto do pastel de nata vale o mesmo que um quarto de um bolo de noiva, portanto, convenhamos que estamos a falar nesses termos ainda e só. Na Dinamarca passou de 10,2% para 11,1%, na Alemanha passou de 10,7% para 11,6%, portanto, quase mais 10%, desculpem, mais 1% da riqueza foi dedicado à saúde, e no Reino Unido passou de 8,8% para 9,6%, também quase 1%. No mesmo período, Portugal passou de 10,2% para 10,7%. É óbvio que quando um Estado decide alocar uma maior percentagem para a saúde, a maior percentagem da sua riqueza, está a prescindir da despesa em outras áreas de economia. E está a dar uma prioridade à saúde maior do que a que dava antes. E está a dar uma prioridade maior à capacitação que os cidadãos passam a ter para enfrentar tempos possivelmente mais difíceis. É uma decisão política. Isto é importante ter em conta. Isto é uma decisão política. É uma decisão política ao mais alto nível. É uma decisão que, entre nós, Portugal, é uma decisão tomada pelo Governo, pela Assembleia da República e pelo Presidente da República, nas várias instâncias, porque passa o Orçamento de Estado. Portanto, esta é uma decisão tomada nesta área, neste espaço. Ao mesmo tempo, tudo isto está a acontecer na Europa, e ao mesmo tempo em que em alguns países houve um investimento maior para a saúde, alguns deles até muito mais ricos que nós, houve um investimento maior, percentualmente falando, para a saúde, em Portugal houve um investimento muito pequeno. Ao mesmo tempo, o fardo para os cidadãos, ao lidar com a sua saúde, está a aumentar cada vez mais. E, portanto, praticamente todos os países europeus, cerca de um quarto, portanto 25%, cerca de um quarto da despesa em saúde é pública. E normalmente o que acontece, se nós compararmos gráficos, a ordenação por que estão os países em relação à percentagem do PIB é a mesma em relação ao que é dedicado à saúde. No entanto, apesar da nossa posição, Portugal, face aos restantes países europeus, a despesa pública com a saúde em Portugal, portanto, ter representado em 2010 apenas 66%.
um dos valores mais baixos da União Europeia a 15, como se pode observar. E neste caso, se formos ver, a média dos países que aqui estão situava-se nos tais 3/4 da despesa, ou seja, 76% neste caso. Portanto, nós temos uma despesa pública de 66% apenas, comparando com todos os outros países. Isto é confirmado por aquilo que nós chamamos a despesa per capita com a saúde, onde Portugal surge como ligeiramente, gastando ligeiramente menos que os países da União Europeia a 27, já, sendo mesmo que gasta, o que menos gasta entre os países da União Europeia a 15. Portanto, os cidadãos em Portugal, olhando para este gráfico, Portugal teve em 2010 uma despesa per capita de 2.097 euros. E de 2000 a 2009, esta despesa apenas cresceu em termos reais 2,3%, em comparação com os 4,6% de crescimento a nível europeu. Portanto, estamos, de facto, daí o tal out of pocket ser muito grande. Agora, e não está aqui neste gráfico, é curioso notar que os cortes efetuados, e são dados já de um último relatório, os cortes efetuados em nome da crise já fizeram com que na Irlanda e na Grécia, países onde, como sabem, a intervenção financeira externa se iniciou antes de Portugal, a despesa per capita, essa despesa per capita, tenha descido respectivamente. Além de ser pouca, de ser pequena, desceu respectivamente 7,9% e 6,7%. Portanto, tempos não muito bons se anunciam. Apesar deste déficit de governação, nas últimas décadas, com o contributo do SNS, o estado de saúde dos portugueses melhorou substancialmente, como já ouvimos de manhã. Independentemente, também como já ouvimos de manhã, de existirem ainda alguns desafios, em especial nas áreas da morbilidade, nas áreas da morbilidade evitável, de doenças não transmissíveis e na distribuição pela população das oportunidades de ser saudável. Por exemplo, a esperança de vida à nascença melhorou espetacularmente nos últimos 25 anos, cresceu de 68,1 anos em 74 para 79,8 anos em 2010. Até 74 éramos o pior país da Europa e hoje estamos acima da média europeia. Por outro lado, as taxas de mortalidade, quer perinatal, quer infantil, passaram das piores da Europa nos anos 80 para o grupo das melhores atualmente. Concretamente, a taxa de mortalidade infantil passa de 77,5 por cada 1000 nados vivos para 2,5. A mortalidade por algumas causas de morte até aos 64 anos diminuiu desde 2000, principalmente as causadas por acidentes de viação, por doenças do aparelho circulatório, como as doenças químicas de coração e os acidentes cardiovasculares. Dito isto, até porque isto era um slide que podia ter sido apresentado na primeira sessão, dito isto, o SNS não pode deixar de ser sustentável. Os cidadãos portugueses precisam dele até para ultrapassar os aspectos menos bons do nosso sistema de saúde. Isto porque o SNS, para ser sustentável, financeira e socialmente, deve pautar-se pelos seguintes pontos, em todos. Universalidade e disponibilidade para todos, independentemente do sexo, raça, estado de saúde, idade, orientação sexual, rendimento ou região. O acesso ao serviço de saúde do SNS deve ser baseado na necessidade clínica e não na capacidade individual para pagar. Por imperativo constitucional, deverá ser tendencialmente, como também já vimos, gratuito no ponto de acesso. Não é que a gente não pague, não paga as duas impostos. Maior centralidade dos cidadãos, nos cidadãos,
melhor acesso à informação sobre os cuidados e uma maior responsabilização sobre decisões acerca dos seus cuidados. Há que fortalecer a voz dos cidadãos, dos doentes, sobre os cuidados prestados. O cidadão, enquanto acionista do SNS e subscritor do contrato social, não deve ser um mero objeto da assistência do Estado. Maior valor e maior incidência nos resultados clínicos. Isto é, pretende-se que o êxito seja medido não por objetivos burocráticos, mas por resultados que de facto interessam aos doentes. Deve fornecer o maior valor possível pelo dinheiro colocado pelos contribuintes. Temos de novo de reforçar a lógica da contratualização e dar significado à frase, que aqui está em inglês, value for money. O que é que se obtém do dinheiro que é investido nos serviços. Maior empoderamento dos profissionais de saúde. Também se falou nisso de manhã. Através de um maior controle, de uma maior controle no sentido de resultados, de uma maior autonomia dos profissionais. De uma gestão, como falámos também de manhã, bottom-up, portanto, de baixo para cima, e das decisões nas mãos dos profissionais e dos doentes. O empoderamento dos profissionais das organizações prestadoras de cuidados é feita através da autonomia. Isto torna-os mais responsáveis pelos resultados clínicos, ou resultados obtidos, mais responsáveis perante os doentes, pelas escolhas, e mais responsáveis perante os cidadãos. Melhor controle pelos cidadãos. Pelo que há que dar ao SNS um enquadramento coerente, estável, duradouro, no sentido de melhorar a qualidade dos seus serviços. Sendo o SNS um desígnio nacional, a sua sustentabilidade passa precisamente pelo controle que a sociedade faça dos aspectos positivos e negativos do seu desempenho. Portanto, considero que há necessidade de um maior acompanhamento e controle do SNS. Acho que isso devia ser feito através, por exemplo, da Assembleia da República. A microgestão, chamemos assim, em itálico, do SNS, cabe ao Governo, cabe ao Ministério da Saúde. Ora, as garantias do que deve ser atingido, garantias é uma palavra forte, as garantias do que deve ser atingido do SNS cabem ao Parlamento, no sistema que nós temos. O poder dos deputados deve exercer-se também no acompanhamento do SNS e na garantia de que os seus princípios e valores estão a ser respeitados. Os cidadãos que os elegeram exigem isso deles. A sustentabilidade do SNS depende do controle e do acompanhamento que a sociedade mantiver. Há também que aprofundar a lógica da autonomia com responsabilidade. Qualquer tentativa de destruir ou de atrasar as reformas em curso será responsável por um recuo de décadas na prestação de cuidados e nos ganhos em saúde, já entretanto alcançados. Os casos dos cuidados de saúde primários, dos cuidados continuados e paliativos são difíceis. Para além da implementação de políticas de curto prazo, para além da implementação de políticas a curto prazo para a redução do crescimento da despesa em saúde, reconhece a necessidade de políticas a longo prazo direcionadas para o aumento do valor em saúde e para a melhoria da eficiência através de incentivos para utilizadores, tanto prestadores como doadores. Para terminar, é em períodos de crise económica que a despesa em saúde pode constituir um fator de moderação ao nível do impacto social de uma recessão, onde o setor da saúde poderá assumir um papel de estabilizador social de maior importância. Obrigado.